Teologia puritana apresenta escatologia, política, antropologia bíblica, apologética, seitas, religiões mundiais, heresias, teoria da conspiração, evolução, criacionismo. Eu sou Luciano Firmino e você está no canal oficial de Apologética e Teologia. Assista, compartilhe e se inscreva. Estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: quem escreveu os 4 evangelhos? Então, uma pergunta interessante, uma pergunta que tem a resposta bem definida, tá certo? É uma resposta bíblica. Acima de tudo, ao responder quem escreveu os 4 evangelhos, é necessário que se entenda que os 4 evangelhos são escritos por testemunhas oculares. Isto significa dizer que essas pessoas viram ou pesquisaram acontecimentos históricos comprovados por outras, vamos dizer assim, outros materiais escritos que ajudam a entender que não é os evangelhos uma literatura mítica como os críticos do cristianismo ortodoxo fazem. Portanto, ao responder quem escreveu os 4 evangelhos, é necessário entender, antes de tudo, que nós estamos diante de uma escritura sagrada em que é baseado em acontecimentos e registros históricos por testemunhas do acontecimento dentro de um período de tempo muito curto, em torno de 100 anos, tá certo? E também é necessário que se entenda dentro deste nosso estudo que os 4 evangelhos é a palavra de Deus. Os evangelhos não contêm a palavra de Deus, os evangelhos são a palavra de Deus. Então nós vamos, primeiramente, nos basear no texto do Evangelho de João, capítulo 17 e verso 17, como o texto onde nos baseamos para responder a esta pergunta: quem escreveu os 4 evangelhos? Diz assim o texto de João, capítulo 17, verso 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. É um texto muito bonito, muito envolvente, santo, e que nos faz entender diversas coisas e, além de tudo, ter esperança de nos aproximarmos de Deus. Pois bem, o primeiro evangelho que nós vamos analisar, como os demais evangelhos, é o evangelho de Mateus. Este evangelho não diz quem escreveu, não existe no evangelho de Mateus o nome Mateus, escrevi o evangelho de Mateus. Não tem assim, tá certo? Nenhum dos originais que temos até hoje. Mas sabemos que, de acordo com a história da igreja, na época da igreja primitiva, isto é, no 1º século, 2º século, é atribuído que o evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio discípulo de Jesus, Mateus. Mas quem era Mateus? O próprio evangelho de Mateus responde em Mateus capítulo 9, verso 9. Ou seja, a igreja primitiva reconhecia que um dos discípulos de Jesus, chamado Mateus, escreveu este evangelho que não tem o nome dele. Então a igreja reconhecia naquela época que Mateus era o escritor do evangelho de Mateus. Vamos consultar Mateus 9:9 e saber quem era este discípulo de Jesus. Diz assim: passando ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Tá certo? Mateus 9:9, versão NVI. Então, veja bem, Mateus era um publicano. Isto significa dizer que ele é um funcionário público que coletava impostos dos cidadãos da Judéia, do povo de Israel, para o Império Romano. É bem provável que Mateus, assim como o colega de profissão Zaqueu, fosse bastante odiado pelos judeus, pelo fato de serem pessoas que cobravam altas taxas. Mas isso foi antes de conhecer Jesus. Pois bem, então temos aí quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, tá certo? E uma grande polêmica está em torno do Evangelho de Marcos. Muitos debatem, porém, as escrituras têm uma definição rígida
uma regra estabelecida e nos ajuda a entender quem escreveu o Evangelho de Marcos. Então, quem escreveu o Evangelho de Marcos? A Igreja Primitiva novamente afirma que foi João Marcos que escreveu. Por exemplo, Atos capítulo 12 e o verso 12, na tradução NVI, ou na versão NVI, diz assim: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Atos capítulo 12, verso 12. Então, João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Então, Marcos, em Atos 12, verso 12, era parente de Barnabé. Você pode ver isso em Colossenses, capítulo 4, verso 10, tá certo? Que participou com ele na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 13, verso 4, verso 5 e o verso 13. Você pode conferir aí com calma essas referências. Então, João Marcos, como vemos, não era um dos discípulos, tá certo? Originais, os primeiros discípulos, mas conviveu com eles, com os discípulos de Jesus, o que lhe deu condições de escrever o Evangelho que nós temos hoje em dia, de maneira correta e precisa, onde as informações são idênticas e encontradas em todo o Evangelho ou em todo o Novo Testamento, tá bom? Então, quem escreveu o Evangelho de Marcos foi João Marcos, tá bom? Então, o terceiro Evangelho que escreveu, o Evangelho de Lucas. Bem, Lucas, ele é conhecido como um médico. Você pode ver em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que também foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias de pregação do Evangelho. Você pode ver isso em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Vamos consultar esse texto para a nossa reflexão e embasamento do que escreveu os Evangelhos. Diz assim o texto sagrado: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, Lucas escreveu o terceiro Evangelho, chamado de Lucas. Um detalhe importante ou interessante sobre Lucas é que ele escreveu o Evangelho para uma pessoa, e tal pessoa se chamava Teófilo, para que essa pessoa pudesse conhecer uma certa organização dos acontecimentos, dos fatos relacionados ao nascimento, vida e obra, morte e ressurreição do Messias, o Deus homem. Então, Lucas foi um grande escritor, tá certo? E forneceu muitos subsídios para a compreensão de diversos temas bíblicos. Estamos agora diante do quarto e último evangelho. Esses três evangelhos que nós citamos agora, Mateus, Lucas e Marcos, são chamados de evangelhos sinóticos. Isso significa, rapidamente respondendo, que são textos ou livros semelhantes entre si, ou que compartilham de histórias e acontecimentos reais, onde cada um acrescenta detalhes importantes na sua narrativa para determinados tipos de grupos em que estavam enviando esses evangelhos. E para quem não sabe o que significa a palavra evangelho, significa boas novas ou boas notícias, tá bom? E quem escreveu o quarto evangelho atualmente é chamado de Evangelho de João. Embora o próprio evangelho não diga quem escreveu, mas ao estudar este evangelho, que nós chamamos de João, o evangelho oferece evidências textuais que indicam categoricamente que quem escreveu este evangelho foi João. Por exemplo, este João era discípulo de Jesus. Por exemplo, vamos ver aqui capítulo 1, verso 37 ao 40, na Almeida Corrigida Fiel. É assim: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiram, disse-lhe: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Temos também outro texto, capítulo 18, verso 15
ao verso 17 de João, que também pode ser consultado para essa ideia. Então, nesses dois textos que nós observamos, Jesus, ou o próprio Evangelho, nunca chama João de discípulo, ou João não é chamado necessariamente de discípulo que escreveu o Evangelho. Em outras passagens, chama João de o discípulo a quem Jesus amava. Então, este Evangelho foi escrito por um discípulo de Jesus. Já os demais discípulos são citados sem problema nenhum. Este fato parece indicar que o próprio João, o escritor do Evangelho, o pescador irmão de Tiago, filho de Zebedeu, escreveu este Evangelho mesmo, mas não quis citar o seu próprio nome por temor, humildade, respeito à pessoa do Filho de Deus. Então é um Evangelho maravilhoso, onde encontramos a deidade de Cristo, a deidade do Espírito Santo, a deidade do Deus Pai. Todos esses 4 evangelhos são importantes, e se um faltasse, com certeza teríamos muita dificuldade, pois os 4 evangelhos são a palavra de Deus, e, querendo ou não, eles vieram até nós preservados com o poder do Espírito Santo, onde as forças das trevas, da religião e do mundo anticristão não puderam vencer as escrituras sagradas. Portanto, ele escreveu os 4 evangelhos. Então, a resposta: Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus abençoe, e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe, deixe sua sugestão. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe embaixo nos comentários, deixe seu like, e até o próximo vídeo. Um forte abraço.